Durante a Idade Média, a medicina era uma mistura de superstição, fé e tentativa. Os médicos não entendiam o corpo humano como entendemos hoje. Não existiam microscópios, nem conhecimento sobre bactérias, vírus ou infecções. A maioria acreditava que as doenças eram um castigo divino, ou resultado de algum pecado, mau espírito ou desequilíbrio do corpo. E por mais absurdo que pareça, tudo o que faziam era na esperança de curar alguém, mas muitas vezes o remédio era pior que a doença. Hoje, você vai conhecer os tratamentos mais inacreditáveis, estranhos e assustadores da medicina medieval. Métodos que realmente existiram e que mostram até onde o ser humano é capaz de ir em nome da cura. Para começar, era comum acreditar que o corpo humano era controlado por 4 substâncias, chamadas de os 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Essa ideia vinha dos antigos gregos, especialmente de Hipócrates e Galeno, e foi seguida por mais de 1000 anos. Os médicos diziam que, se você ficasse doente, era porque um desses humores estava em excesso. E o jeito de curar era colocar tudo de volta ao equilíbrio. O tratamento do sangramento. O tratamento mais comum, e também o mais perigoso, era o sangramento. Chamado de sangria terapêutica, ele consistia em retirar o sangue do corpo do paciente para purificá-lo e restaurar o equilíbrio. Alguns médicos faziam pequenos cortes com lâminas de ferro, outros colocavam sanguessugas nas pernas, braços ou até no rosto. Eles acreditavam que quanto mais sangue saísse, mais rápido a pessoa melhorava. Mas o que realmente acontecia era o contrário. Pacientes enfraqueciam, desmaiavam e muitos morriam por perda de sangue. Mesmo assim, por séculos, o método foi considerado cientificamente correto. E o mais curioso é que ele continuou sendo usado até o século XIX, quase 1000 anos depois da Idade Média ter terminado. Outro tratamento que causa arrepios era a trepanação. Se uma pessoa sofria de dor de cabeça, convulsões ou acreditavam que estava possuída, a solução era simples: abrir um buraco no crânio. Usavam instrumentos de ferro, muitas vezes enferrujados, e giravam até atravessar o osso da cabeça. Acreditavam que, assim, o mal saía do corpo pela abertura, sem anestesia, sem higiene, sem qualquer tipo de cuidado. Muitos pacientes morriam ali mesmo durante o procedimento, mas os que sobreviveram viraram prova viva de que funcionava. Em vez de duvidar, os médicos acreditavam que tinham realizado um milagre. Sem exames modernos, os médicos confiavam em métodos curiosos e nojentos. O principal era o exame da urina. Eles observavam o líquido com atenção, sua cor, o cheiro, a textura e até o gosto. Sim, havia médicos que provavam a urina de seus pacientes. Diziam que o sabor doce indicava febre e um gosto amargo era sinal de bile em excesso. A urina era vista como o espelho do corpo humano. Existiam até manuais ilustrados, mostrando dezenas de tons diferentes, de dourado saudável até escuro e condenado. Hoje parece inacreditável, mas na época era o exame mais avançado do mundo. Em ferimentos graves ou infecções, o método usado era o fogo. A prática da cauterização consistia em encostar um ferro em brasa diretamente na pele. Eles acreditavam que o calor queimava o mal e purificava a carne. Paciente grita de dor. O cheiro de queimado era visto como sinal de cura. Alguns pacientes gritavam de dor até desmaiar, e os médicos diziam: a febre está indo embora. Infelizmente, o que ia embora mesmo era a vida. As queimaduras abriam caminho para infecções ainda piores, e o sofrimento era quase sempre em vão. Remédios com fezes, urina e animais.
A medicina medieval também acreditava na força das misturas naturais, mas o que chamavam de natural, hoje chamaríamos de repulsivo. Existiam pomadas feitas com fezes de pombo, esterco humano e urina misturada com mel. Essas substâncias eram aplicadas em feridas abertas ou passadas no rosto contra infecções. Outros tratamentos incluíam o uso de carne podre, miolos de animais e sangue de cabra. Tudo isso era moído, misturado com ervas e dado ao paciente como remédio. E pasme, havia quem jurasse que funcionava. Alguns médicos registraram curas milagrosas após esses métodos, mas é provável que o corpo simplesmente tenha se curado sozinho. O poder da fé e da superstição. Além dos tratamentos físicos, havia a medicina da alma. Muitos acreditavam que doenças eram causadas por demônios ou pecados. Então o tratamento era espiritual. Orações, confissões e peregrinações. Pessoas com lepra eram isoladas, não só por medo do contágio, mas por acreditarem que estavam amaldiçoadas. Outros eram curados com água benta, exorcismos e bênçãos. Muitos doentes morriam acreditando que estavam sendo salvos. A fé era tão poderosa quanto a ciência, porque no fim, era a única coisa que as pessoas realmente tinham. Por mais assustador que tudo isso pareça, é importante lembrar: cada um desses métodos nasceu da tentativa de entender o que era o corpo humano. Eles faziam o melhor que podiam com o conhecimento que tinham. Sem eles, talvez a medicina moderna nunca tivesse existido. Foram séculos de erros, sofrimento e coragem, até que alguém começasse a observar, estudar e questionar. A Idade Média foi sombria, mas foi também o começo da curiosidade humana. E talvez, no futuro, olhem para nós da mesma forma e digam: como eles podiam achar que isso era cura?